Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamil, que sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a redação do Enem, comentar um pouquinho sobre o tema, sobre assuntos que poderiam ser explorados e sobre a grande polêmica que a galera está dizendo que havia uma incoerência na proposta do Enem deste ano. Bem, então vamos lá. Carlão, roda a vinheta, porque enquanto isso a galera vai clicar aqui para poder fazer inscrição no canal e receber vídeos diários. Vamos lá então? Roda a vinheta! O tema da redação deste ano do Enem foi um tema polêmico. Não porque trouxesse algum assunto extremamente assim, lacrador, como as pessoas costumam dizer. Eu particularmente não gosto desse termo, mas assim, muita gente achou que esse tema seria um tema diferente daquilo que o Enem costuma cobrar. Não foi. Ele foi um tema da mesma natureza. Mas na minha opinião, esse tema foi o tema mais difícil que o Enem já trouxe nos últimos anos. Eu postei isso no meu Insta ontem. Cara, foram mais de 1.300 comentários. Uma galera me xingando, dizendo que não tinha nada a ver, e que era um mimimi, e que quando não era tema da lacração a galera começa a chorar. Bem, vamos a algumas informações importantes sobre o tema e depois eu vou falar sobre o problema de coerência dentro dessa nossa proposta. A proposta era a seguinte: invisibilidade e registro civil, 2 pontos. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Porque esse é um assunto que você poderia esperar em relação à redação do Enem, porque ele fala sobre cidadania, tá? E cidadania é um assunto que costuma aparecer. Agora vamos lá. Se o seu professor do cursinho disse, eu avisei que ia cair uma coisa sobre cidadania, ele tá dando um migué, tá? Tá dando um migué. Por quê? Porque cidadania é um tema bastante amplo a respeito do qual você pode discorrer por diversos focos. Aqui são 2 tópicos principais: invisibilidade e registro civil. Bem, porque, na minha opinião, este foi um dos assuntos mais difíceis em relação a temas do Enem? Porque assim, mesmo que nós tenhamos um ensino médio extremamente conteudista, poucas são as vezes em que os professores se põem a falar a respeito de direitos fundamentais, garantias fundamentais, principalmente enveredando para o lado do direito. Por que isso acontece? Porque dentro dos conteúdos do currículo escolar que nós temos hoje, nós temos um ensino médio extremamente voltado para aqueles alunos, não os generalistas, mas para aqueles alunos que querem os vestibulares mais concorridos, leia-se medicina. Então a galera costuma bater muito em conteúdos que são mais voltados para os estudantes de medicina e poucos conteúdos voltados para estudantes de outras áreas. Acontece que este é um caso importante, porque está falando sobre conteúdos que são tratados em disciplinas do direito, tá? Mais especificamente do direito civil. Vamos lá então, falando sobre invisibilidade, que é um fenômeno social que não é recente, mas é extremamente preocupante. O que seria a invisibilidade civil ou a invisibilidade social? Porque são assuntos diferentes. A invisibilidade civil, basicamente, o indivíduo que praticamente, eu estou dizendo praticamente, não teoricamente, praticamente não consegue ser sujeito de direitos. Por quê? Porque não tem a sua documentação básica para ser demonstrado, para indicar que ele possui um registro como pessoa natural. Esse é um conceito presente lá no campo do direito civil. Então, quando nós falamos de invisibilidade civil, é aquele indivíduo que existe na sociedade, mas para o país é praticamente invisível. Os programas sociais não atingem, os benefícios não atingem e dificilmente ele consegue ter acesso a qualquer tipo de serviço público
porque ele é invisível. Ele não tem uma certidão de nascimento, ele não tem uma carteira de identidade, ele não tem um cadastro de pessoa física. Eu estou falando de registro e falta de registro, ausência de registro. Essa invisibilidade é extremamente complexa. Aí, muita gente falou assim, mas esse é um assunto que, por exemplo, não tem nada a ver com pautas progressistas e por isso apareceu nesse Enem. E aí você se engana. Existe uma reportagem muito importante sobre a invisibilidade de pessoas trans e de pessoas que possuem uma identificação diferente da identificação heteronormativa. São pessoas que têm diversos direitos negados e são invisíveis porque a própria forma como o direito tem tratado nos últimos anos, não só o direito, mas a visão da sociedade, quase que impede o registro civil da forma como essa pessoa gostaria de que ocorresse o seu registro civil. Então, muitas pessoas, fundamentalmente pessoas trans e pessoas não binárias, têm dificuldade de acesso ao registro civil, ainda que já haja legislação específica que trate do assunto dentro do nosso Código Civil, por exemplo. Agora, vamos falar sobre a outra parte, que é o registro civil. O registro civil é a garantia de que você tenha acesso a alguns elementos fundantes, alguns elementos fundamentais, basilares da cidadania. O acesso a alguns programas sociais, por exemplo, tá? Ou ainda a possibilidade de você contrair algumas capacidades, né? Uma capacidade civil. Então, nesse caso, você precisa entender que o fato de nós vivermos ainda num país desenvolvido e que alguns indivíduos são alijados dessa visibilidade social por causa do registro, isso é um grande problema. Porque, na minha opinião, é muito difícil discorrer sobre isso. Primeiro porque a terminologia é bem precisa. Como eu falei, invisibilidade civil é diferente de invisibilidade social. A invisibilidade social são as pessoas que são invisíveis na sociedade, independentemente de elas terem registro ou não. Isso aqui é outra coisa. Você tem um morador de rua, por exemplo, o morador de rua pode ter lá uma carteira de identidade que está lá no documento que ele leva, na sacolinha que ele leva, então ele está registrado, mas ele tem invisibilidade social, é diferente de invisibilidade civil, tá? Só para que isso fique claro. Você misturou as duas coisas, você não está falando do mesmo assunto. Preste atenção, porque a terminologia é complexa. Outra coisa, quando você vai falar de registro civil, você tem que ter pelo menos algumas noções fundamentais do direito civil para entender a amplitude do registro civil. Isso é um conteúdo de introdução ao estudo do direito civil dos alunos do curso de Direito, por exemplo. Pablo, mas houve muitas matérias no jornal sobre isso. Você precisa entender que nós estamos vivendo um momento complexo. Por quê? Porque diversas pessoas descreditam o conteúdo passado no jornal. Então, várias pessoas sequer assistem. Outro caso, nós temos ali um ensino médio que é extremamente conteudista e exige de você, além de todo o conhecimento necessário dos livros, quer dizer, não é uma matéria, não são duas matérias, são diversas matérias, você ainda tem livros de literatura. Então é comum que alguns alunos sequer consigam acompanhar essas notícias. E isso fica a cargo de um professor de atualidades, ou de história, ou de sociologia, para que ele consiga debater esses assuntos. Só que nem todos os professores dessa área possuem uma formação em direito para poder falar, por exemplo, sobre um assunto complexo como esse. Mas por que ele é complexo? Só por causa do conhecimento? Não, não é só por causa do conhecimento, porque pode haver alunos que detenham esse conhecimento. É complexo por causa da necessidade de você escrever uma proposta de intervenção, que é padrão do Enem. Você precisa escrever uma redação com proposta de intervenção. E isso dificultaria a vida do candidato. Ele precisaria falar sobre esses programas, sobre ou uma iniciativa de criação de programas sociais para a retirada da invisibilidade civil, certo? A facilitação do acesso a essa documentação. Isso é bastante complicado. Por isso que eu falei
que, na minha opinião, foi um dos temas mais difíceis, na verdade, o tema mais difícil que apareceu no Enem até hoje. Agora, eu quero comentar sobre outro assunto. Esse assunto estava mais... Opa, deixa eu voltar aqui. Calma lá. Esse assunto aqui estava mais especificamente trabalhado nos grupos dos professores de redação, dos professores de língua portuguesa, dos grandes discutidores de língua portuguesa. Existe um problema aparente de falta de paralelismo nessa frase. Porque, veja, eu tenho o item 1, invisibilidade. O item 2, registro. E aí o adjetivo civil. Então, primeiro eu posso pressupor que civil vai se referir aos dois. Mas vamos imaginar que fosse invisibilidade e registro civil. Item 1, item 2. Aí vem 2 pontos. Depois dos 2 pontos, você tem garantia de acesso à cidadania no Brasil. Perceba, se fosse assim, invisibilidade, certo? Ponto e vírgula, registro civil, certo? E a garantia de acesso à cidadania no Brasil, não haveria ambiguidade alguma. Mas da forma como o texto está redigido, né, a forma como essa proposta está redigida, dá a entender que tanto a invisibilidade quanto o registro civil são garantias de acesso à cidadania no Brasil. Há um erro de paralelismo nessa frase e a partir dos 2 pontos, esse erro permite uma dupla interpretação. Na verdade, conduz a uma interpretação, que é como se os 2 elementos fossem a garantia de acesso à cidadania. Não, a garantia de acesso à cidadania é o registro civil e não a invisibilidade. Então, aqui está muito complicada a formulação dessa proposta. Parece-me que não foi uma formulação muito cuidada. E isso causa confusão, porque a proposta deve ser tão clara quanto o texto que o candidato vai entregar. Eu não posso exigir do meu candidato um texto extremamente bem fundamentado, claro, coeso, coerente, sendo que a minha proposta está obnubilada. A minha proposta está incoerente. Ela cria pistas desnorteadoras para o candidato. Então, na minha opinião, a proposta foi complexa por 2 pontos. O assunto era um assunto complexo, principalmente no quesito de propósito de intervenção, e a forma como foi redigida a proposta foi uma forma descuidada, certo? Mas eu ainda preciso mencionar que isso aqui foi uma prova de resistência do INEP. Por quê? Porque apesar de todas as características e todas as dificuldades que nós tivemos neste ano, pandemia, discussão, sai membro, troca presidente, eles ainda conseguiram colocar uma proposta de redação que tenha um cunho social, que tenha um cunho de preocupação com a sociedade. Foi a melhor proposta? Na minha opinião, não. O tema é relevante? Extremamente relevante. Poderia ser trabalhado nas questões? Sim, poderia ser trabalhado nas questões. Talvez o aluno que lesse a coletânea conseguiria aurir, né, tirar das profundezas ali um conhecimento suficiente para escrever uma redação razoável? Sim, mas poderia ter sido uma proposta um pouco mais clara e com um direcionamento mais para a realidade do aluno terceiranista ou aluno egresso do ensino médio. Beleza? Deixa sua opinião sobre o tema, se você escreveu o Enem, deixa aí o seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de fazer a inscrição e deixar o seu like. Até a próxima. Força, guerreiro!